Festas de adolescentes e a ação do Juizado da Infância e Juventude é tema do Via Justiça de hoje. Nossos convidados, o juiz Marcos Flávio Lucas Padula, da Vara Cível da Infância e Juventude de Belo Horizonte, e Ângela Muniz, coordenadora do Comissariado da Infância e Juventude da capital. Numa parceria da TV Assembleia com a Magis, a Associação dos Magistrados Mineiros, o Via Justiça está começando. Nós vamos abordar o trabalho do Comissariado da Infância e Juventude de Belo Horizonte na fiscalização de festas para jovens com menos de 18 anos, que acontecem muitas das vezes de forma irregular. Doutor Padula, quais são estas irregularidades? Por que elas acontecem? Uma das principais, talvez a principal irregularidade seja realmente a venda, o fornecimento de bebida alcoólica, para os jovens, para às vezes até crianças, ou seja, aquelas pessoas com idade inferior a 18 anos. Isso é a nossa principal atuação, tem esse sentido de coibir essa venda de bebidas, e muitas vezes, em certos casos extremos, até de drogas ilícitas também. Por que elas acontecem, essas irregularidades? Como é que o juizado explica isso? Bom, eu acredito que seja o próprio atrativo da bebida, e uma irresponsabilidade dos organizadores que querem muitas vezes visar apenas a questão do lucro, do ganho financeiro, e muitas vezes não observam o efeito negativo que a bebida pode ter em relação ao jovem, principalmente de forma descontrolada, e a dificuldade também de estar, no caso o órgão do comissariado, está em todos os lugares ao mesmo tempo, vamos dizer assim. E aí eu pergunto para a senhora, doutora Ângela, como que age o comissariado nesse sentido? O comissariado, nós temos fiscalizações todos os dias. Nós temos uma equipe de 12, mais ou menos 12 comissários que atuam todos os dias. A gente tem um roteiro pré-estabelecido, que a gente faz para cumprir toda a cidade num período de uma semana e tal. E a gente atua também muito com denúncias, que o pessoal denuncia festas, que eles ficam sabendo que não tem alvará do juiz da infância e que também vai ter a venda da bebida alcoólica e que vai ter entrada de menores de 18 anos. Então a gente fiscaliza muito também nesses casos. Quais são as estatísticas de irregularidades nas festas de adolescentes em Belo Horizonte? Há essa estatística? Sim. A gente tem, igual eu até olhei ontem, a gente fez em 2012, foram 34 mil fiscalizações. E nós tivemos 186 autos de infração por venda de bebida alcoólica para menores de 18 anos. Quais são as penalidades para os adolescentes, doutor Padula? Para os adolescentes, nessa situação, eles são considerados basicamente como vítimas, A penalidade administrativa é aplicada para o dono do estabelecimento, o proprietário, o gerente. Esse sim pode ser multado, Uma multa de 3 a 10 salários mínimos, Agora, o adolescente, se ele adentra o estabelecimento, por exemplo, usando um documento falso, ou emprestando, às vezes, um documento de um parente que seja maior de idade, aí sim ele pode ser punido por um ato infracional, Aí nós tiramos uma cópia daquele processo, encaminhamos para a vara infracional, que vai então apurar a conduta infracional daquele adolescente. Agora, na vara civil, a nossa atuação é basicamente na punição do responsável pelo evento ou pelo estabelecimento. O senhor falou aí uma pena de multa, é isso? É, uma penalidade. Mas é só pena de multa para o promotor da festa? Não, existem também consequências criminais, para o fornecimento de bebida para menores, Aí, no caso da autuação, geralmente o comissário, ele encaminha a documentação também para a autoridade policial, que vai apurar a questão da responsabilidade criminal. Agora, a nossa atuação na vara da infância seria a apuração da responsabilidade civil, administrativa. E há reincidência no caso de promotores de festas? Há casos registrados de reincidência? Sim, muitas. Tem vários organizadores, porque geralmente em Belo Horizonte os organizadores de festas são os mesmos que promovem essas festas grandes, de axé, Então, geralmente o organizador é sempre o mesmo. E há, sim, essas reincidências, principalmente na questão da venda da bebida alcoólica.
E aí, no caso de reincidência, o que vem de pena para esse organizador? A penalidade tanto pode aumentar, né, o valor da multa, como também até o fechamento, a interdição do estabelecimento, né? Pode chegar a isso no caso de uma terceira reincidência, num caso realmente envolvendo muitos menores, nós podemos chegar a esse ponto, né? Doutora Ângela, quais são as responsabilidades dos pais nestes casos? Pois é, essa questão da responsabilidade do pai é muito importante, né? O pai, principalmente, ele tem que saber onde que o filho está indo, porque os pais, muitas vezes, eles chegam numa festa, né? Principalmente nessas festas de escola, de terceiro ano, aí, de formatura, que os pais chegam e ficam surpresos, porque às vezes nem sabia que o filho estava na festa. Então, os pais têm que saber, os pais têm que acompanhar, né, onde que o filho está indo, com quem que ele está indo. Os pais estão liberando muitos filhos muito cedo. Existe uma certa tolerância, uma certa leniência, vamos dizer assim, que de certa forma também favorável, né, para esse tipo de ocorrência, vamos dizer assim, né? O senhor disse aí que os adolescentes estão usando documentos falsos para entrarem nessas festas? Sim. Que tipos de falsificações? Muitas vezes eles adulteram o próprio documento, né, arranca a foto, cola outra foto, plastifica novamente, tira um xerox colorido, que hoje é perfeito, né, plastifica. Muitas vezes empresta do irmão mais velho, do primo, que às vezes tem aquela semelhança por ser da mesma família, né? E consegue então às vezes adentrar, né? Inclusive nós não temos punido os estabelecimentos se o documento ele é tão bem feito que ele engana a própria pessoa, que às vezes da portaria da recepção do local. Se constata que realmente foi um erro que dá para desculpar, né? Aí vai ser punido, no caso, o adolescente e também a pessoa que muitas vezes emprestou esse documento. Essa vai ser punida como maior de idade, já por falsidade documental, já realmente punível na área criminal. Agora, se for, por exemplo, tem duas pessoas da mesma família, dois adolescentes, né? São menores. Aí um pega o documento do outro. De quem é a responsabilidade, sendo menores? Eles respondem pelo ato infracional. Se não há propriamente culpabilidade dos pais ou do responsável, aí não há essa punição, né? Agora é importante realmente, vamos dizer assim, colocar ênfase, né, no que a Ângela falou, da responsabilidade dos pais realmente acompanharem, né, os filhos, não digo acompanhar fisicamente, mas saber onde o filho está, né? Saber que hora que ele sai, que hora que ele pretende voltar, saber o ambiente que ele está frequentando, né? Eu acho isso muito relevante, essencial para que realmente consiga diminuir, porque muitos dos proprietários, eles colocam essa reclamação, que às vezes o próprio pai permite, então eles ficam às vezes, de certa forma, não digo inibidos, mas às vezes constrangidos de colocar uma limitação que a própria família às vezes não coloca, né? O conselheiro Jorge Custódio, do Conselho Tutelar Centro-Sul de Belo Horizonte, explica como são encaminhadas as denúncias para o Conselho Tutelar. Existe o Disque Direitos Humanos, que é o 0800 031 1119, ou o Disque 100, que são, né, que recebe as denúncias que há violação ou ameaça de violação de direitos de crianças e adolescentes. O Disque Direitos Humanos repassa para os órgãos competentes, repassando para o Conselho. O Conselho analisa a denúncia, né, e faz os encaminhamentos que forem pertinentes, né? Nesses casos, nós repassamos para o juizado, para o comissariado do juizado, para fazer a fiscalização. Ou se for o caso dependente, podemos fazer notícia-crime para a Delegacia de Proteção da Criança e Adolescente, para fazer as investigações. Posteriormente, né, remetido para o Conselho e para o Conselho aplicar as medidas de proteção. São muitas as denúncias que o juizado recebe? Sim, a gente tem recebido em média 2, 3 denúncias por dia. A gente recebe do Conselho Tutelar, dos conselhos tutelares, de pais preocupados, né, porque às vezes fica sabendo de uma festa que o filho vai, e de pessoas em geral que denunciam. Ouvir a Justiça faz agora um rápido intervalo, voltamos em instantes.